Olá, eu sou a chefe Bruna Monteiro. Eu ajudo pessoas comuns que queiram se tornar personal chef a faturar em um único evento o salário de um mês todo de um restaurante. E hoje eu quero contar para você um pouco sobre a minha história com a gastronomia, como eu comecei a cozinhar. Bom, antes de contar como eu comecei a cozinhar, eu quero te contar que eu sou mineira, né? Eu nasci no interior de Minas Gerais, uma divisa entre o estado de São Paulo e Minas, numa cidade muito pequena. A cidade que a minha mãe mora tem 7.000 habitantes, pequena mesmo. E nessa cidade eu cresci na casa da minha mãe e da minha avó. Uma família simples, a minha avó gostava muito de cozinhar e ela cozinhava de tudo. E naquela época, cozinhava-se de tudo mesmo em Minas. Então, meu tio morava numa fazenda, então quando ele ia para casa da minha avó, ele levava o que ele achava lá na fazenda, o que ele tinha plantado e o que ele tinha achado. Por exemplo, tomate do mato, a selga, algumas comidas que hoje são reconhecidas como punks, né? Plantas alimentares não convencionais, mas que lá em Minas eram comida, né? Que nascia, as pessoas se identificavam, pegavam ali no mato, lavavam e cozinhavam. Então eu cresci comendo de tudo. Cada legumes que a minha avó fazia, ela tinha um jeito especial para fazer aquele legumes, porque ficava bom daquele jeito na cabeça dela e uma erva certa. Então, assim, por exemplo, a abobrinha, ela refogava a abobrinha raladinha, que lá se chamava batida na mão, com bastante pimenta do reino e alho. Agora, se ela fosse fazer a berinjela, já era de uma outra forma. O chuchu era cozido, com bastante limão e não sei o que. A salada dela tinha um tempero especial. E assim eu fui conhecendo um pouco de como era comer alimentos saudáveis, alimentos naturais, não por uma consciência de vida saudável, mas por uma realidade do momento da vida ali. E fui crescendo nessa, então, cidade pequena, no interior de Minas e São Paulo, com a minha mãe, com a minha avó, com meus familiares e tendo esse contato com a comida. Acho que o contato que todo mundo tem, né? O que vão colocando na mesa, a criança vai comendo, uma coisa você não gosta ali, a outra você gosta e vai indo. E quando eu fui ficando um pouquinho maior, com os meus 10, 12 anos, eu comecei a cozinhar um pouco com a minha mãe. De final de semana, minha mãe ia fazer uma lasanha, uma panqueca, algo assim, e ela me chamava para ajudar. Aí comecei, né, montar a lasanha para minha mãe. No outro dia aprendi a fazer uma panqueca. E eu gostava de ficar ali na cozinha, gostava de ajudar. E eu comecei a perceber uma coisa que, quando eu tava com vontade de comer uma certa comida, por exemplo, uma lasanha, eu imaginava a lasanha na minha cabeça. Aí eu imaginava aquele sabor, parece que eu conseguia sentir o sabor na minha boca. Acho que todo mundo deve sentir isso, entender, né? Ai, que vontade de comer aquela coisa daquele jeito. E às vezes quando eu pedia pra alguém fazer, não ia ficar daquele jeito que eu tava imaginando, que tava na minha cabeça aquilo, não na cabeça de quem tava ali executando o meu pedido. Por mais carinho que a pessoa tivesse. Então eu comecei a perceber que quando eu ajudava, eu conseguia fazer do jeito que eu tava com vontade. E aí eu comecei a ajudar mais. Então, se a minha mãe me chamasse pra fazer uma lasanha, eu tava com vontade de comer uma lasanha à bolonhesa e ela quisesse colocar as coisas, eu falava, não mãe, deixa eu fazer de um jeito aqui. E aí eu ia fazendo. Então, lógico que não tinha glamour nenhum, lógico que nem sempre ficava gostoso, lógico que eu não era nada assim, né, com ingredientes surreais, porque eu morava em Minas Gerais e eram tudo muito simples os ingredientes que eu achava lá. Mas isso foi me mostrando que quando eu queria comer uma coisa e eu imaginava aquela coisa, eu conseguia ter um efeito melhor se eu fizesse. E isso foi me abrindo um pouco a visão da gastronomia. Mas de uma forma muito simples, né? Pensa que em Minas Gerais, né? Não, eu falo que assim, eu não nasci pra ser cozinheira no sentido de... Não tive um chamado, sabe? Não foi aquela criança com 3 anos de idade, estava ali cozinhando, misturando coisas, fazendo alquimias. Eu não sabia o que ficava bom com nada, enfim, sabe? Eu era só uma criança ali que gostava de comer bem e percebi que quando eu fazia ficava do jeito que eu tinha imaginado, então era o que eu queria comer.
Então eu me oferecia mais, para ajudar mais, para fazer mais, porque era aquilo que eu tinha imaginado que eu poderia comer. Enfim, cozinhei muita coisa bolonhesa, muita coisa com presunto e queijo, que era o que tinha na época. E o chance do momento era jogar creme de leite no molho vermelho, entendeu? Isso era um glamour. Quando eu descobri, era um molho rosé, meu Deus, gente, isso pra mim era alta gastronomia, sabe? Era novinha, em Minas Gerais, não tinha nada. Colocar um creme de leite no molho vermelho e virar um molho rosé e melhorar o sabor, nossa, pra mim era assim, especial. E fui vivendo essa vida simples por muito tempo. E a gastronomia nunca foi um foco da minha vida, né? Então, se você aí fala, se sente na dúvida se pode trabalhar com gastronomia porque sua vida nunca teve a ver, bem-vindo, você pode. Não tinha nada assim de especial, ninguém nunca falou, lá em Minas não tinha esse negócio de ser cozinheiro, de poder trabalhar com gastronomia, nada disso. Era só comer bem de final de semana e era isso. Eu sempre ajudei minha mãe com essas comidas de finais de semana, porque durante a semana eu estudava, minha mãe fazia ali um arroz com feijão, coisa rápida, enfim. E aí minha vida continuou, eu resolvi fazer uma faculdade, que eu não sabia o que é, né, o que eu queria muito bem, meu pai me deu uma dica ali, fiz farmácia, comecei a trabalhar com farmácia. E um belo dia, nos meus 21 anos mais ou menos, quando eu me formei, passou mais um ano, 22, eu olhei e falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu não tô gostando de nada disso que eu faço, eu não gostei bem da faculdade, eu não gosto de trabalhar nessa área de saúde, não estou me sentindo bem, não sei o que fazer. Então, recomecei. Para recomeçar, eu disse, eu não vou me propor a fazer nada, inventar nada do nada, eu vou começar a trabalhar com alguma coisa até eu me encontrar. E aí eu comecei a ajudar o meu pai, a trabalhar com o meu pai. Na época ele trabalhava, ele tinha uma criação de gado e ele queria vender essa carne, porque ele vendia o gado e aí ele começou a perceber que ele poderia vender os cortes de carne e ter um lucro melhor. E eu fui ajudar ele a fazer essa venda, acompanhar o abate no frigorífico, coisas nada glamourosas, nada assim lindas para se começar numa gastronomia. Mas é a vida, né? Cada um começa do jeito que pode. Eu tava lá em Minas Gerais, assim, já tava muito bom. E aí, quando eu comecei a vender essas carnes, eu percebi que existiam cortes especiais que eu não conhecia. Por exemplo, um bife do chouriço, costela de tiras, sabe? Esses assados de tiras, bife de tiras, enfim. Eu não conhecia bife do ancho, não era uma coisa comum lá em Minas Gerais naquela época, né? Alguns anos atrás. E eu comecei a estudar, e aí quando eu comecei a querer vender esses cortes especiais, as primeiras coisas que as pessoas me perguntavam era, como que faz? Ah, faz na churrasqueira, né? Mas eu sou mineira, não sou gaúcha, churrasqueira não é o forte lá. Então eu comecei a testar, meu pai nessa época estava bem encantado com a gastronomia, e ele comprava livros, e ele assistia programas da TV, da GNT na época, sabe? Não tinha ainda, né, Masterchef, essas gastronomias, tinha lá já, né, umas pessoas ensinando a cozinhar, bons chefes ensinando, e aí meu pai fez uma horta na casa dele, com temperos que eu nunca nem tinha ouvido falar, tipo tomilho, sabe? Descobri que o orégano, como era um orégano fresco, qual era o sabor do orégano fresco, descobri que eu gostava de orégano, porque até então eu não sou muito fã de orégano seco. E comecei a descobrir esse mundo da gastronomia com meu pai de uma forma assim bem despretensiosa. Meu pai gostava de cozinhar no final de semana, eu estava tendo uma oportunidade de estar mais próxima dele nesse momento da minha vida. E fui cozinhando com ele, e a gente foi desenvolvendo uma receita ou outra para esses cortes especiais. E aí aquilo foi me envolvendo. E aí eu falei, caramba, né? Que delícia, vou dar uma estudada a mais. Comecei a dar uma olhada na internet, uma coisa ou outra. E eu sou uma pessoa que, assim, tudo na minha vida é movida a cursos, né? Já fiz curso de tudo que alguém conseguiu me vender. Eu amo curso, sou apaixonada. Curso por hobby, curso por curiosidade, curso profissionalizante. E aí um dia eu tô lá na internet e o Google me apresentou o quê? Faculdade de gastronomia. Aí eu, gente, será? Mais uma faculdade na vida? Aí comentei com meu pai. Pai, vamos fazer uma faculdade de gastronomia, assim, assado? Meu pai,
Tá maluca, Bruna? Não, gastronomia pra mim é hobby. Não vou ficar fazendo prova, tendo que ir em nenhum lugar, não. Tirou aquilo da cabeça e falou pra mim, não, nossa, olha só, você, né, se formou, não trabalhou, e agora tá aqui começando, já quer ir pra outra coisa, vamos focar numa coisa, você vai investir um dinheiro, coisas de pai. E aí eu, ai meu Deus, é verdade, não, Bruna, foca, não vai pra essa área que não dá dinheiro, não vai pra essa área que não é futuro, não vai pra essa área que não dá certo, você já tentou uma área e não deu certo, vamos focar aqui, vamos trabalhar aqui com a administração, que talvez seja isso sua vida mesmo, tá tudo certo. Só que eu tava começando a namorar, né? O meu futuro marido hoje. E começando a cozinhar, e um dia eu comentei com ele, passou-se uns 6 meses, foi pra ele, de novo o Google me apresentou lá a faculdade de gastronomia, eu falei, nossa, queria tanto fazer essa faculdade, mas eu acho melhor não, acho que não vai rolar, acho que eu vou investir um dinheiro e um tempo ali e, né, à toa. E aí meu marido falou assim, a gente ia se casar ainda. Faz, amor, você gosta, qual o problema? E meu marido, se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer, é uma pessoa assim que fantástica, assim, que leva qualquer pessoa, sabe, pro melhor dela, ele realmente apoia, incentiva. E aí ele me disse uma frase que ele me convenceu a fazer a gastronomia com essa frase. Eu queria muito, né? Eu precisava só de alguém fazer assim, ó, vai. E aí ele me disse assim, amor, faz lá o seu curso de gastronomia. Se tudo der errado e você não quiser trabalhar com isso, a gente vai comer bem pro resto da vida. Isso já é um ótimo motivo. Falei, caramba, gostei. Vou fazer o primeiro semestre, aquela coisa eu paro, tranco, enfim, vou fazer. Comecei a fazer gastronomia. E aí me apaixonei, e aí aprendi técnica, e aí, enfim, né? Eu posso te dizer que eu fui realmente super leiga pra faculdade, porque eu sabia fazer receitas com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó. Receitas que, simples, a do meu pai tudo bem, já era mais glamourizada, já tinha vinhos, já tinham ervas, né? Mas assim, não tinha, essa é a técnica tal. Não, era, pega uma receita de um chefe famoso que eu gostei, vi ele fazendo na internet, gostei desse tempero, vou colocar isso agora em outra receita e assim, né? Que é o natural de você aprender, pegar a receita, copiar a receita, fazer tanto aquela receita que você copiou e pensar, eu acho que eu posso usar isso em outra receita e ir criando as suas receitas, isso é natural. E aí eu fiz a faculdade de gastronomia. No final dela engravidei, porque o plano era, né, no meio dela engravidei, o plano era só no final, mas eu fui aquela pequena porcentagem, né, de pessoas que planejam engravidar e não demora. Todo mundo demora, mas no meu caso, que planejei com tempo, não demorou, engravidei, mas deu tudo certo. Tive a minha pequena Gigi, que hoje já está grande, e continuei mesmo assim. E aí eu lembro que no último ano da faculdade, eu com o bebê no colo, pagando a faculdade de gastronomia, fazendo uma parte, né, a parte teórica fazia online, ia fazer as aulas, minha mãe ia comigo, ficava perto pra gente poder mamar nos momentos certos, porque eu parei 6 meses pra ter ela, mas depois ela ainda amamentava, eu ainda amamentava quando eu voltei. E tô lá naquela vida de muitas mães brasileiras devem ter vivido isso, ou pais também, né, com bebê, e querendo, não é tendo, é querendo estudar, querendo fazer a vida continuar, sabe? Não é uma questão de necessidade de fazer uma faculdade depois que você tem um filho ou continuar. Necessidade precisa, querer, eu quero terminar isso, eu amo isso. E foi isso que me fez continuar. E assim, nisso meu marido continua me apoiando muito, minha mãe me ajudou muito com o bebê. E detalhe, viu? Eu fiz essa faculdade de gastronomia escondida do meu pai. Só minha mãe e meu marido sabiam. Porque eu não queria que as pessoas me cobrassem, me pressionassem. Eu não queria, sabe, muita coisa. E aos poucos eu fui contando. Contei pra minha madrinha também, que é uma ótima cozinheira. E aos poucos eu fui contando pra uma pessoa ou outra ali que eu tava fazendo um cursinho de cozinhar. Ficava meio com vergonha de falar que era gastronomia. Na época não era Masterchef, não era bonito, era estranho lá em Minas, não era tipo X, sabe? E, né, já fez uma faculdade, vai fazer outra, não sabe? Aquela coisa de, né? Então eu tinha um pouco de vergonha, não contava mesmo. Fui fazendo quietinha ali. E aí, com o bebê no colo, no último ano, quando eu comecei a pensar, poxa, eu acho que eu vou viver disso mesmo.
acho que eu vou trabalhar com gastronomia, eu gostei muito dessa faculdade. Será que dá certo? Comecei a olhar vaga em restaurante, porque, né, gastronomia, vou me formar, posso trabalhar em restaurante, desde gestora até assumir a cozinha, até começar como cozinheira, enfim, vou começar. Vou ver meu estágio, o que eu vou fazer com o estágio, tal. E quando eu olhei o salário de um cozinheiro, não pagava a mensalidade da minha faculdade. Eu olhei aquilo, eu sentei e falei, meu pai tava certo. Não, fudeu, meu pai tava certo. Não dá futuro. Onde que eu tirei minha cabeça de fazer isso? Isso não vai nem pagar o que eu já investi. Entendeu? Vai realmente ser só pra gente comer bem, vai ser a comida mais cara da vida da minha família, porque eu, né, todo que eu já investi nessa faculdade, porque isso não vai nem pagar as contas, gente. Não paga nem minha faculdade, como é que vai pagar minhas contas? Olhei e falei, nossa. Aí eu falei, não é possível. Como é que as pessoas ganham dinheiro com isso? Aí dei uma pesquisada na internet, falei, será que as pessoas, todo mundo monta um restaurante? Será que é por isso, gente? E eu não queria montar restaurante, sabe? Eu nunca tive um sonho de montar restaurante. Porque eu era casada com uma criança pequena, eu sabia a vida e a história de uma pessoa que tem restaurante, né? 24 horas dentro do restaurante, vivendo pro restaurante, faça sol, faça chuva, em datas comemorativas ou não, segunda, sexta, sábado, domingo, feriado, terça, quinta, não tinha, né? É restaurante. Eu falava, meu Deus do céu. Aí tinha hora que eu olhava e falava, Bruna, sua louca, o que você fez, cara? Você vai ter que aceitar que você fez uma faculdade por hobby, porque não dá pra trabalhar nisso. Toda hora que eu olhava, eu falava, meu Deus do céu. Esse salário, gente, ou esse tanto de horas, que hora que eu vou viver? Que hora que eu vou ver minha filha? Falei, tá bom, vou continuar a faculdade, vou finalizar, porque eu sou uma pessoa que quando eu começo, eu finalizo. Eu vou finalizar essa faculdade, depois eu penso o que eu vou fazer da minha vida. E aí, falei, vou só achar um estágio. Aí me cadastrei lá, a faculdade que eu fiz tem aí em Bimorumbi, tem um projeto lá de estágio, você vai recebendo vagas. E eu consegui um estágio, assim, sabe aquele estágio que presente de Deus, assim, quando Deus olha pra você e fala, tua filha, foi assim, cara. A Gigi, eu amamentava, não dava pra eu ir, né, fazer um estágio fora ainda. E eu consegui um estágio, uma parte dele online, pela Academia da Carne Friboi. Esse estágio, quando a Friboi lançou nessa plataforma, Academia da Carne, eles precisavam de especialistas da carne que soubessem sobre cortes especiais. Sabe aqueles cortes, ancho, chorizo? Que soubessem como cozinhá-los e tivessem disponibilidade para ficar na internet 6 horas por dia atendendo os clientes deles. Agora que você sabe um pouquinho da minha história, você já imagina que eu era uma pessoa qualificada para essa área, né? Porque eu sabia muito sobre corte especial, eu sabia cozinhar porque meu pai tinha feito várias vezes. E, cara, era dentro de casa, online. Eu podia estar amamentando e trabalhando, porque não era nem câmera, era só digitando, conversando, auxiliando os clientes. Então, assim, cara, eu não sei, aquilo ali naquele momento foi assim, Deus, sabe? Deus, porque não tem outra explicação. Eu consegui esse estágio, naquele momento a Fribois vai fazer isso. E eu fiz esse estágio, cumpri minhas horas, mas ainda precisava fazer mais horas de estágio. E eu precisava de horas práticas. Porque por mais que era da Friboi, era um atendimento, era considerado um bom estágio, a faculdade aceitou, eu tinha uma carga ali de horas que eu tinha que fazer na prática, né? Então, não precisava ser em restaurante, mas precisava ser cozinhando e entregando comida pra alguém. Precisava ser isso. E aí eu estava lá, feliz, agradecendo o universo, porque quando você vê a possibilidade, quando você recebe seu primeiro R$1, que você recebeu fazendo uma comida, fazendo um trabalho, no meu caso, digitando ali, ensinando a pessoa, você fala, cara, isso dá dinheiro. Sim, porque eu gosto muito, né, de uma fala, que a gente fala muito em Minas, que é, onde passa um boi, passa uma boiada. Então, se eu ganhei meu primeiro R$1, eu ganhava R$800 na época, pra fazer esse estágio. Eu vou conseguir ganhar mais, eu vou viver disso e essa vai ser minha vida. E aí, eu pesquisando na internet
um trabalho da faculdade lá, forma de trabalhar na gastronomia, aquelas coisas de faculdade, aqueles trabalhozinhos lá, melaguela que a gente tem que fazer e tudo mais. Tava lá. Forma de trabalhar na gastronomia. Coloquei no Google e apareceu personal chef. E eu olhei. Meu marido é personal trainer. Eu falei, personal chef? O que é isso, gente? Em Minas Gerais isso não existe, né? Essa palavra lá no meu interiorzinho ali não existia. Quando eu comecei a pesquisar, achei um site que vendia menus de personal chef. Aí eu tava fazendo o meu trabalho de escola, falei, vou deixar isso aqui de lado, vou terminar aqui meu trabalho da faculdade, que já que o bebê acorda, já que tem estágio, depois eu vou ver isso com calma. Passei uns dias e resolvi ver. Gente, descobri o universo dos eventos personalizados. Então eu falei, tá, então quer dizer que uma pessoa quer fazer uma festa pequena, poucas pessoas, ou muitas pessoas, mas ela quer fazer num determinado lugar, tipo no salão de festa da casa dela. Naquele dia, naquele horário, ela quer que o chefe vai lá cozinhar, porque ela não quer cozinhar. Isso é uma forma de ganhar dinheiro. Olhei o valor dos menus por pessoa, né, que a gente comprava por pessoa, então era, sei lá, 150 por pessoa, 180. Nossa, 150 por pessoa? Então se eu cozinhar para 20 pessoas, eu vou ganhar 3 mil reais? É isso mesmo? É isso mesmo. Gente, mas o valor que eu vou investir para cozinhar para uma pessoa, sei lá, vou investir o quê? 20 reais em bons mesmo, né? Ingredientes? 20, 30 reais? Nossa, acho que isso deve dar muito dinheiro. Aí eu falei, nossa, mas como eu vou fazer esse site me contratar? Porque, né, eu olhei, assim, aquelas fotos de chefe com faca, com fouet e tal, e eu lá em Minas Gerais, né, amamentando uma criança, descabelada, digitando ali pra Friboi. Falei, como eu vou fazer isso? Vou fazer. Mandei um e-mail, porque falei, vou mandar um e-mail pro site, porque assim, né, e-mail a gente não fica nem vermelha de vergonha, né, não vê a cara, digitei o e-mail lá e enviei. E o site, expliquei que eu era a minha sorte, ou, né, a minha bênção de Deus, é que eu sou mineira. E as pessoas têm essa cultura de que em Minas Gerais as mulheres cozinham bem e tudo mais. E aí, quando eu mandei lá, falei que eu era uma mineira, que estava me formando agora, apesar de já cozinhar há um certo tempo, já estava nesse momento me formando em gastronomia, e gostaria de fazer parte do time deles de proporcionar eventos personalizados. Esse site era em São Paulo, tá? Mas eu morava no interior de Minas Gerais, né? 210 km de São Paulo. Relativamente não é muito, porque de carro vai dar umas 2 horas e pouco. Falei, o evento a gente não faz todo dia, né? Eu pensava isso. Falei, final de semana, minha sogra mora em São Paulo, vai dar tudo certo. E realmente deu tudo certo. Eles me chamaram para uma entrevista, eu fui, conversamos. Aí depois eu fui conhecer os outros sócios, aí eu fiz os menus, tirei fotos, eles me aceitaram. E eu coloquei lá os 4 menus no site deles pra vender. Fiz uma foto lá não tão bonita quanto as dos chefes, com faca, fouet e tal, mas coloquei lá meu rostinho com um sorriso e, né, vamos com fé que vai. E deu certo, inacreditavelmente, pra minha cabeça, porque eu achava isso tão surreal e deu certo. De repente as pessoas começaram a comprar os meus menus. E em no primeiro mês eu vendi 2 menus, no segundo 4 menus, no terceiro 5, e de repente eu estava morando próximo de São Paulo, né, porque era muito menu. De repente eu mudei minha vida, eu estava morando bem perto de São Paulo, em Indaiatuba, fazendo de 2 a 5 eventos por semana, dependendo da semana. Vivendo daquilo, ganhando muito bem, né? Ganhando em um evento que o restaurante queria me pagar no mês. Um negócio assim. E aí lógico, né? Me deixei levar pela emoção, por tudo de trabalhar com isso. E aí comecei a perceber que, né, que tava passando um pouco dos limites, trabalhando mais do que precisava, mas quando a gente ama o que a gente faz, é difícil falar não, né? E aí eu não falava não pro evento, cara. Eu fazia desorientadamente. Isso tudo foi muito rápido, tá? Não é assim, eu trabalhei por 5 longos anos até ser reconhecido. Não, o evento foi um negócio que... Em outubro eu lancei o menu, vendi 2 eventos.
né? O site vendeu 2 eventos pra mim. Em novembro, eu vendi 4. Em dezembro, eu vendi 5. No outro dezembro, eu fiz, sabe quantos menus? 17 menus, 17 eventos. Isso em um ano, então imagina o quanto eu fui aumentando por mês. Foi uma coisa surreal mesmo, e eu fui continuando, e depois esse site virou uma empresa e me contratou pra cuidar de todos os eventos que aconteciam ali, e aí eu gerenciava, planejava o menu, montava a equipe, treinava a equipe, organizava o evento, e a gente fazia evento, fazia, sei lá, 5, 6, 7, 8 eventos por noite que eu tinha organizado ali, gerenciado e distribuído as equipes. E foi esse um momento maravilhoso da minha vida, não posso falar. Mas lógico, muito desgastante. Eu já não via mais a Gigi, minha filha, via pouquíssimo meu marido. E aí eu percebi que esse mercado precisa ter mais gente, sabe? Por mais que, né, que a gente tem muitos personagens chefes em São Paulo, o muitos é muito pouco ainda. Sabe? Como que eu, mineira, uma menina mineira que tava ali tentando entender tudo, caí em São Paulo, trabalhei de uma forma, entendeu? De repente eu falei, para que isso é muito pra mim. Isso, a Gigi tem 5 anos, tá, gente? Fez 5 anos agora. Então, assim, isso tudo aconteceu quando eu comecei a trabalhar, a Gigi tinha 1 aninho. E faz 1 ano que eu moro em Florianópolis, que eu vou te contar agora. Então, assim, 3 anos de trabalho, um negócio assim, ó, no limite que eu falei, não dá, preciso de mais gente, preciso de mais personal chef, precisa de gente acontecendo, gente. As pessoas gostam desse mercado, imagina você não ter que pegar trânsito, ter que pegar fila, poder chamar alguém pra cozinhar na sua casa. Imagina você que acabou de montar sua casa, se casou, quer mostrar sua louça, ou você tá com um bebê pequeno, cara, não quer sair com criança. E aí você chama alguém que come uma comida maravilhosa na sua casa, no conforto da sua casa. Ou no salão de festa do seu prédio, que você já paga condomínio, por que você vai pagar um salão também pra fazer outra festa? Então tudo isso me fez perceber que a gente precisa ter muito, muito, muito ainda personal chef pelo Brasil, que é um campo muito aberto. E o que faz uma pessoa que trabalha com gastronomia, ou uma pessoa que sabe cozinhar, o que impede ela de ser um personal chef? Talvez ela tenha um pouco mais de vergonha na cara que eu não tive e fui me atrevendo à situação, né? Passei vários perrengues, acertei erro, mas de repente eu percebi que eu posso ajudar essas pessoas a entender a logística ali do evento, do como vender, do como fazer, porque a receita elas já sabem. Quantas pessoas cozinham bem pra caramba, sabe? Ou querem aprender a cozinhar e não querem ter essa vida do restaurante, não querem trabalhar um mês inteiro, todos os feriados, todas as datas comemorativas, as não comemorativas, não ter férias direito pra ganhar pouco, sendo que você pode trabalhar bem menos e ganhar bem mais, né? Eu entrei no loop do evento, mas assim, cada evento eu ganhava um mês. Hoje eu moro em Florianópolis. Eu tenho o maior orgulho de falar, porque o sonho da minha vida, né? E acho que de muitos mineiros é morar na praia. Hoje eu moro na praia, em Floripa, tenho uma vida maravilhosa com meu marido, com a minha filha. Meu marido come muito bem, viu, gente? Deu certo o plano dele, da minha faculdade. Come-se muito bem até hoje. E estamos vivendo a vida do nosso sonho e trabalhando com o que eu amo, sabe? Então eu queria contar tudo isso, compartilhar isso com vocês. Desculpa se eu fui longa aí, mas aqui é muita emoção, né? Contar e relembrar o que você viveu, sabe? Todas essas etapas da vida pra chegar até aqui e falar, olha, hoje eu moro em Floripa, tenho a vida dos meus sonhos, tenho a família dos meus sonhos, trabalho com a coisa que eu amo. E tô começando aqui agora mostrar pra vocês que isso é possível. Como trabalhar na gastronomia, ganhando bem, sabe? Sendo valorizado, poxa, não ficando lá escondido. O cara tá comendo lá uma comida, nem sabe quem fez. Cozinha num evento pra você ver. Você tá ali cozinhando, o cara comeu, ele entra na cozinha e fala, caramba, eu vim aqui dar os parabéns, chefe. Você tá ali cozinhando, o garçom vem e fala, chefe, o dono mandou falar que tá tudo maravilhoso. Não, é uma experiência, entendeu? Que não, sabe, não tem preço que pague alguém falar, te elogiar isso, falar, sabe, o quanto tá bom, o quanto gostou do que você fez, é emocionante, é você olhar e falar, puxa, o meu trabalho vale a pena, é pra isso que eu trabalho, entende? Tipo, trazer esse sabor, essa emoção na vida de uma pessoa. Viver um casamento com uma noiva, estar na expectativa, e depois ver ela sorrindo, e ver ela comendo, e ver sabe, no outro dia ela te mandar um feedback falando que foi especial o casamento, que ela planejou a vida inteira para poucas pessoas e você conseguiu fazer parte disso.
Assim, viver de eventos é viver de emoções. É realmente maravilhoso. Eu acho que é com isso, com essa frase que eu deixo vocês hoje. Estendi um pouco aí minha conversa contando um pouco da minha vida, mas eu queria que vocês entendessem o quanto é possível as coisas, sabe? Quando eu vejo assim, uma menina que cresceu comendo o que tinha lá em Minas, foi percebendo que dava pra cozinhar, que era gostoso, sabe? Fazer do jeito que eu queria, que dava pra ser feliz, cozinhar com o pai, com a avó, com a mãe, tentar uma faculdade, dar certo, arriscar, sabe? Perceber que, meu Deus, pode ser melhor, tem que ter uma saída e achar a saída. E agora fala assim, cara, olha, a saída é essa, dá pra ser feliz assim, vem ser personal chef. É muito emocionante pra mim. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Sejam bem-vindos ao meu canal, curtam o meu vídeo, me sigam. Eu vou começar a postar várias coisas aqui sobre os temas de personal chef, como você pode trabalhar, como começar, dicas e dúvidas, ou se você quiser contribuir com alguma informação, deixa aqui nos comentários.